ela está com o aluno. Boa tarde, eu sou orientador educacional no Elci Prestes, do Núcleo de Orientadores de Santana do Livramento, Rosário do Sul e Quaraí. Esta live em comemoração ao Dia do Orientador Educacional. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que eu e a professora Cristina estamos sem máscara, porque nós estamos em isolamento e nós temos um convívio diário. Então, nós tomamos todos os cuidados possíveis. Eu quero iniciar dizendo que o Núcleo de Orientadores Educacionais de Santana do Livramento, Rosário do Sul e Quaraí foi fundado dia 19 de junho de 1979 pelas orientadoras Adelaide Cardona e Vera Baldiceira. Ele foi declarado de utilidade pública pelo Decreto 4.282, em 21 de novembro de 2001, de utilidade pública municipal, dentro do âmbito do município de Santana do Livramento. Quero lembrar a todos que estão assistindo que não existe escola de qualidade sem orientador educacional habilitado. Então, para iniciar, eu dou as boas-vindas à professora Cristina, minha colega, minha amiga, psicopedagoga, professora estadual há mais de 30 anos, formanda em educação especial, né, pode-se dizer já educadora especial, uma pessoa com um vasto conhecimento nessa área. Eu lhe dou as boas-vindas. Muito obrigada. Gostaria que a senhora começasse falando sobre, que tu começasse falando sobre essa relação da orientação educacional, do orientador, da figura do orientador, com a sala de recursos, com o educador especial. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que o Elci me fez e que eu prontamente aceitei, porque entendo da importância do papel do orientador educacional. É muito bom estar aqui contribuindo com essa discussão e falando da relevância desse profissional dentro da escola pública, né? Eu sou supervisora escolar também, então o orientador educacional na minha escola é meu companheiro de trabalho. Eu já trabalhei com vários colegas nesses anos todos, né? E eu entendo que o educador educacional nos dá um suporte muito grande nesse contato com o aluno da educação especial, com as famílias desse aluno da educação especial e com o professor da sala de recursos. Ele faz esse vínculo que precisa acontecer, especialmente para que esse aluno, em primeiro lugar, frequente os atendimentos, né? Falando de um aspecto bem prático. A gente sabe que muitas vezes as crianças, não, por questões familiares ou por questões da família não ter um entendimento da necessidade do atendimento, muitas vezes essa criança não frequenta o atendimento. Então, o orientador educacional é aquele que nos dá esse suporte de conversar com essa família, de conversar com essas crianças, de saber as razões pelas quais elas não estão frequentando, ou de saber, então, buscar as informações com o professor também para o encaminhamento dessa criança para o atendimento na sala de recursos. Que por várias razões também a família às vezes reluta em aceitar essa necessidade, e o orientador educacional, então, é esse braço que se estende, né, nessa direção de iniciar um processo de atendimento na educação especial dentro da escola. E também nos auxilia e é fundamental no contato com os serviços públicos de saúde, né, no momento que nós precisamos de uma avaliação com outros profissionais na escola. Então, a gente sabe que isso, para o orientador educacional, tem sido uma demanda bastante difícil, tendo em vista as questões de políticas de saúde não preverem que
que essas crianças possam ter um atendimento mais efetivo, né, pelos profissionais necessários, pelo fonoaudiólogo, pelo psicopedagogo, pelo psicólogo, ou uma avaliação, inclusive, com um neuropediatra, um psiquiatra infantil, os diversos profissionais que sejam necessários para que essa criança possa, de fato, estar incluída na escola, né, e recebendo todos os atendimentos que ela necessita. Então, o orientador educacional, ultimamente, tem sido um grande lutador nesse sentido e tem enfrentado muitas barreiras. O CIE aqui, seguidamente, está me relatando dessas questões, né, do quanto é difícil, né, esse trabalho. Então, por isso, entendo, assim, que o orientador educacional é fundamental no processo da inclusão escolar, né? Não se faz inclusão sem que todos os atores envolvidos na escola estejam fazendo o seu papel. Nós precisamos que, além do orientador também, o supervisor escolar, os funcionários da escola, o diretor, o vice-diretor, todos aqueles, né, o monitor escolar, todos aqueles que fazem parte dessa comunidade se apropriem do que é a inclusão escolar, se apropriem de um olhar diferenciado para cada uma dessas crianças, para que elas possam ser acolhidas e atendidas nos seus perfis, nas suas necessidades. Cristina, com relação à inclusão, eu, como professor de sala de aula e como orientador educacional, tenho percebido algumas queixas, minhas inclusive. Ou seja, foram extinguidas as salas de educação especial, né? Foram extintas, né? E os alunos passaram automaticamente para a sala regular, porém o professor não tem formação para lidar com esse aluno. Nós, orientadores, e a maioria dos supervisores, a grande maioria dos supervisores também não tem formação para dar um suporte para esse orientador. Contamos com os professores da sala de recursos que já têm um atendimento com os horários totalmente preenchidos. E a grande queixa dos professores é o que fazer? Dar atenção para aquele aluno incluído ou para o aluno que frequenta a aula regular, que sempre frequentou, né? Fica o professor numa saia justa, né? Eu já vivi isso, inclusive, de chegar um momento de não saber o que fazer, por não saber o que trabalhar, né? O que me levou a fazer um curso, né? Um curso rápido de educação especial para tentar entender, né, algumas coisas que eu não entendi. Qual a tua posição sobre isso? Bom, tu colocou tem vários aspectos para a gente analisar nessa tua colocação, assim. Em primeiro lugar, assim, nós tivemos um momento de entendimento de que a inclusão deveria ser total, absoluta e restrita, então vivemos o momento do fechamento das classes especiais, né, e foram mantidas as salas de recurso para que esses alunos tivessem um atendimento paralelo ao atendimento da sala comum, né? Pelo entendimento de que todas as crianças tinham que estar na sala de aula, independente da sua condição, e havia a intenção de que houvesse um processo todo de formação de professores para que isso pudesse ser, de fato, uma inclusão de verdade, né? Houve vários, que eu não tenho agora aqui historicamente, mas houve vários momentos em que essa formação foi proporcionada, e houve várias iniciativas de formação em parceria com universidades. Inclusive, eu lembro que um dos cursos que eu fiz antes de iniciar essa minha última formação foi através da Universidade Federal de Santa Maria. E eu lembro que na minha escola nós tivemos 10 professores inscritos e só eu e outra colega fizemos o curso. Então, isso é uma outra questão. Assim, nós vemos que, muitas vezes, os nossos colegas professores não buscam essa formação, embora ela esteja disponível. Posso interromper um pouquinho? Sim, eu ia falar uma outra. Então, assim, tu falou em formação. Ótimo. Tu estás concluindo um curso, uma graduação em educação especial. Eu fiz um curso de 6 meses para ter um embasamento. Não aprendi, assim, nem 10% do que eu necessitava. Tu acreditas que formações de curto período, de 2, 3 dias, de uma semana,
iria dar condições para o professor de trabalhar com um aluno incluído? Olha, de fato não dá. Eu não vou dizer que dá, porque se a gente fizer um cursinho, uma coisinha ali, outra, né, formações curtas até não vão te dar essa base que tu precisa para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que a gente vá buscando esses espaços de formação. O problema é que formação? A partir de que bases é essa formação? Né? A gente tem, agora nesse período da pandemia, eu tive ouvindo muitos profissionais da área falando, e nós temos hoje, por exemplo, uma linha aí de pensamento que fala da educação inclusiva, né? E das metodologias de trabalho dentro da educação inclusiva, baseada em propostas com evidências científicas, por exemplo, com coisas que dão certo, né? A partir de pesquisas, aquilo que dá certo. Isso é muito novo. Então, a gente, realmente, nós temos uma falha de formação, mesmo no currículo das universidades, eu digo isso porque estou, né, concluindo. Então, se eu não buscar além do que a universidade me ofereceu, eu não vou ter condições de trabalhar, porque nós temos uma diversidade de casos, de diagnósticos de crianças de dificuldades muito difíceis, né? Então, quem é a grande figura responsável por isso dentro da escola? É o educador especial. É o educador especial que precisa ter um espaço também de atendimento, de acolhimento a esse professor que tem dificuldades de atender com esse aluno. Ontem eu apresentava o meu trabalho e falava justamente disso. O educador especial, ele é responsável, sim, por dar o suporte para esse professor. E ele precisa ter na sua carga horária prevista, né, um espaço para isso. Um espaço para circular na escola, para estar presente nos setores, para atender as crianças. Precisaria haver uma reformulação muito grande da função desse profissional dentro da escola, para que a gente pudesse ter, de fato, inclusão de verdade, e aí pudesse, então, pesquisar e buscar aquilo que, de fato, dá resultado com as crianças. Porque cada criança é completamente diferente uma da outra. É muito difícil, a gente tem que estudar o aluno para fazer esse trabalho. E se o professor da sala de aula não tem um suporte externo, obviamente ele não vai saber o que fazer. E o professor, se não, muitas vezes não faz, é porque ele não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Então, buscar esses espaços também de formação que tragam esses elementos concretos do que fazer. Isso a gente tem muita coisa nova por aí que eu tenho acompanhado, tenho seguido, que tem, inclusive, me auxiliado nesse processo do que fazer. Né? Porque, inclusive, nas literaturas da educação especial, nós temos muito dos aspectos teóricos, mas nós não temos o como fazer desta ou daquela forma, e o que eu vou fazer que vai dar certo. Então, a gente está muito aquém do que deveria nesse aspecto. Não sei se respondi a tua... Claro que sim. Mas assim, ó, quanto mais tu responde, mais dúvidas me surgem. Exato. Então, assim, ó, tu falou no educador especial, né, o professor da sala de recursos dá respaldo para o professor Exato. Da sala de aula regular. Muito bem. Agora eu te coloco uma questão que eu ia colocar mais adiante até. O professor da sala de recursos, hoje em dia, com as salas de recursos sucateadas do jeito que estão, Exato. Principalmente aqui na nossa coordenadoria, tá, que Exato. Foram fechadas, tem professor aí que está trabalhando em mais de uma escola, vai cumprir uma determinada carga horária de dias em uma escola, aí vai completa em outra escola. Sim. É uma coisa que não dá para entender muito bem, mas eu te pergunto, esse professor mal tem carga horária para atender uma das escolas, os alunos. Como vai acontecer isso? Eu entendo que precisa haver uma mudança muito significativa nisso aí. Qual a tua posição? Bom, em relação às salas de recursos, nós vivemos um momento de retrocesso no Rio Grande do Sul, tu tens acompanhado isso junto comigo, muito grande, assim. Nós tivemos o fechamento... Um retrocesso brutal. Brutal, exatamente. Nós tivemos o fechamento de várias turmas de atendimento educacional especializado. Nós tivemos crianças que agora, durante a pandemia, não foram atendidas, porque as professoras da sala de recursos foram remanejadas de forma tal que se perdeu o sentido do atendimento educacional especializado. Tá? Não sei quais foram os critérios, não sei se foi o critério da economia, se foi o critério
não importa, né, o que aconteceu, mas nós tivemos muitas salas de recursos fechadas, sim. Tá? Tivemos uma reestruturação que até hoje ninguém entendeu como ela funciona, nem a que veio, né? E nós tivemos também uma exigência de laudo para as crianças frequentarem a sala de recursos, e a gente sabe que o laudo, legalmente, ele não é obrigatório. O laudo é um direito do cidadão, né, de ter, em função de outros direitos que advêm desse laudo, mas ele não pode ser um impeditivo para que essa criança tenha um atendimento na sala de recursos. E foi isso que aconteceu. Todas as crianças que não tinham um laudo, né, que não tinham um CID, foram retiradas dos atendimentos da sala de recursos, né, em toda a nossa região da 19ª CRE e no estado todo. Isso foi um movimento que foi estadual. Tá? Então, de fato, neste momento, eu vou te dizer, Nelson, nós não temos uma estrutura mínima de trabalho dentro das escolas para que a inclusão se faça da forma como deveria. Nós não temos profissionais, tem crianças que a gente sabe que tem algum tipo de deficiência, que tem alguma necessidade especial, foram retiradas dos atendimentos, então essas crianças estão sem nenhum atendimento, a não ser do professor de sala de aula. Tá? As colegas têm sido muito valorosas nesse sentido, eu aqui parabenizo as colegas das salas de aula comuns, que têm se virado nos 30, como a gente diz, para atender essas crianças que foram retiradas da sala de recursos e não tem minimamente nenhum tipo de atendimento nesse momento. Né? Então, fica muito difícil, sim, para o professor de sala de aula fazer o seu trabalho, fica muito difícil para a escola fazer um trabalho de qualidade em relação às questões de inclusão específicas, né, das crianças com deficiência, porque nós estamos totalmente inserindo uma estrutura. Né? Infelizmente, isso que tu disse é uma realidade. Na nossa região aqui e no Rio Grande do Sul, nós vivemos ao sabor da política. Cada um que vem tem um entendimento diferente e implanta regras diferentes que nós não sabemos nem de onde saem. Mas tu falou aí na exigência do CID e de um laudo. Então, a próxima questão que eu coloco é a nossa rede protetiva. Eu, pessoalmente, já denunciei como orientador educacional, de forma individual, ao Ministério Público, a questão da rede protetiva aqui de Santana do Livramento. Isso eu fiz ainda quando eu era orientador da Escola Flores da Cunha, porque eu estava, assim, numa situação de não ter mais o que fazer. Né? Então, denunciei ao Ministério Público. Nós sabemos que continuamos, isso é uma novela que se arrasta, eu escuto isso desde a época que eu estava na faculdade, né? E já estou formado há mais de 30 anos. Nós não temos atendimento de nenhuma espécie, tá? E os alunos não têm a quem recorrer, os pais não têm como pagar atendimento particular de nenhum tipo. E como fica este ponto de não ter acesso, né, porque a rede protetiva não funciona, porque não há um poder aquisitivo, e a exigência do CID e do laudo? A meu ver, eu acho criminoso esse tipo de forma de agir, de proceder da mantenedora, e seja, né, do governo que for, eu estaria dizendo a mesma coisa. Eu acho criminoso isso porque a gente sabe das dificuldades que as famílias têm de encaminhar as crianças para qualquer tipo de consulta médica simples com o pediatra no serviço de saúde. Os pais não conseguem uma consulta com o pediatra. Vão conseguir com o neurologista? Vão conseguir com o neuropediatra? Nós nem temos no nosso município aqui profissionais o tempo todo disponíveis. Então, assim, nós de fato, estamos, ao invés de avançar, nós estamos voltando atrás. Eu penso que a gente está voltando muito atrás nesse aspecto. É muito triste a gente ver quando pessoas que são responsáveis por essas demandas, né, representando a mantenedora, que não tenham a sensibilidade de perceber que nós não temos como exigir laudo dos nossos alunos. Nós temos, sim, que atendê-los em primeiro lugar. E depois, então, se possível, conseguir algum atendimento. Até porque aí a gente entra para as questões biológicas. A gente sabe que todas as crianças com deficiência precisam, o quanto antes,
de estímulos, né, para o seu desenvolvimento se dar da melhor forma possível, conforme a sua necessidade. Então, quando nós deixamos de atender uma criança, seja ele o atendimento qual for, nós estamos impedindo que essa criança avance. Nós estamos excluindo essa criança do seu direito a uma educação de qualidade e com resultados. Por pouco que seja aquilo que nós podemos oferecer. Assim, tem crianças que o único atendimento que eles terão na vida especializado será o atendimento da sala de recursos. Eles não terão nenhum outro atendimento com nenhum outro profissional. Então, nós não podemos tirar dessas crianças esse direito, porque assim, por pouco que a gente faça, pior é não fazer nada. Eu sou muito firme nessa posição. Eu sei que nós não temos todas as condições que nós desejaríamos, né? Mas nós não podemos também abandonar essas crianças, deixar de acolhê-las, deixar de recebê-las nas nossas escolas, porque o problema não são as crianças, são outras lutas que nós precisamos fazer por fora dessa estrutura da escola para que isso comece a se modificar. As famílias precisam se mobilizar também nesse sentido, né? Precisam cobrar dos seus governantes e dos seus governantes mais próximos, no nosso caso aqui do município, né? Cobrar dos nossos políticos mais próximos a implementação das políticas de educação especial que vem a nível federal e que, se os municípios não aderem a essas políticas, eles não as implantam. Então, quem é que tem que fazer a cobrança, né, para os políticos mais próximos? Somos nós, somos pais de crianças com necessidades especiais, somos nós, orientadores educacionais, supervisores de escola, diretores, todos nós que lidamos com a educação, temos que pressionar, né, as instâncias de governo que nós temos à nossa disposição e cobrar deles a implementação dessas políticas. Por quê? Porque isso precisa de verbas, né? Precisa que isso seja previsto no orçamento do município, que essas verbas sejam destinadas à implementação dessas políticas. E se nós não nos movimentamos nessa direção, elas não vão acontecer. A professora Nina está perguntando se nós tentamos recorrer ao Ministério Público. Sim. Eu já havia falado, né? Sim. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu fiz uma denúncia como orientadora educacional de uma escola de periferia, de forma individual, e, coincidentemente, semana passada, uma amiga minha que trabalha no Ministério Público estava dizendo: tua denúncia está aqui. Há uns dias atrás, estava com ela na minha mão. E ela está lá, né? E nós continuamos sem atendimento da chamada rede protetiva. Professora Cristina, tu falou que o laudo com CID é uma exigência que não tem previsão legal, correto? Sim. Então, quem pode fazer esse encaminhamento para as pessoas que não sabem, né? Diretores que de repente são pegos de surpresa? Quem faz a avaliação, quem faz o encaminhamento do aluno para a sala de recursos? Qual é o caminho? Como se dá isso aí? Por favor, nos explique. Sim, só dizendo para a Nina que nós recorremos, inclusive, Nina, à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Em todo o Estado, nós tivemos um grande movimento, né, e tivemos o apoio da deputada Sofia Cavedon, presidente da Assembleia, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e as nossas demandas foram levadas à Assembleia. Tá? E nós sentimos muito que a Secretaria de Educação do Estado, né, manteve as suas diretrizes, embora não sejam diretrizes legais sobre o aspecto do laudo. Então, nós fizemos, sim, um grande movimento. Eu estive, inclusive, em contato com a deputada, né, em Porto Alegre por mais de uma vez, né? Nós participamos aqui de audiências públicas online depois do início da pandemia. Então, o nosso movimento foi muito grande. É que nós estamos vivendo um momento de um governo que tem um entendimento completamente diferente daquilo que nós gostaríamos, daquilo que seria o mais adequado e o mais correto. Bom, quanto ao que você me perguntou, quem faz isso? O primeiro lugar, quem é a primeira pessoa que convive com a criança? É o professor da sala de aula. O professor da sala de aula é aquele que vai ter o olhar sobre essa criança para começar a perceber se ele tem algum atraso no seu desenvolvimento, né? Porque uma coisa que é fundamental que o professor saiba, Nelci, são as fases do desenvolvimento da criança.
perceber os parâmetros, mais ou menos, né, da dita normalidade, em que faixa etária as crianças devem estar fazendo desempenhando ou apresentando ou alguns determinados comportamentos, vamos dizer assim, tá? Então, o professor é aquele que tem que ter um olhar né, sensível a essas questões. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, no 2º ano, que não está conseguindo se alfabetizar de forma alguma, embora eu esteja oferecendo a ele todas as oportunidades para que ele se alfabetize, né, eu preciso, então, conversar com quem? Com o meu colega, professor, educador especial da sala de recursos. E esse é o próximo passo. Então, o professor da sala de aula vai conversar com o profissional da sala de recursos, vai conversar com o orientador educacional, com a supervisora escolar. Então, nós juntos, todos, vamos começar esse movimento de avaliação dessa criança. E o professor da sala de recursos, o professor da sala de aula pode fazer, sim, um parecer pedagógico, né, dizendo o que ele observa nessa criança em todos os seus aspectos, cognitivo, né, emocional, psicomotor, né, e todos os aspectos que a gente vai observando, e vai encaminhar para o professor da sala de recursos o seu parecer a respeito daquele aluno. O professor da sala de recursos, então, vai chamar essa criança para uma avaliação, vai usar dos seus recursos disponíveis para avaliação dessa criança e também vai fazer um parecer pedagógico a partir do que ele conhece, da sua formação, e vai dizer se ele entende que essa criança precisa de um atendimento especializado na sala de recursos. Isso é o que está previsto na lei. A partir daí, essa criança já pode ser atendida na sala de recursos. Depois disso, então, dentro das possibilidades que a gente tenha, né, o professor da sala de recursos, em acordo e em trabalho cooperativo com a coordenação pedagógica, no caso, né, nós vamos, então, buscar outras formas, outros profissionais que possam contribuir na avaliação dessa criança. Mas isso, a gente sabe que leva muito tempo. Isso vem como um direito posterior a essa criança já estar encaminhada à sala de recursos. Mas ao momento que o professor da sala avalia que essa criança necessita de receber um atendimento, porque ela está, sim, em defasagem em relação às outras crianças, ela é prejudicada no seu desenvolvimento, ela já tem o direito de estar na sala de recursos sendo atendida. Mesmo que depois ela receba de um médico um laudo dizendo, não, esta criança não tem nada. Essa criança não tem nenhuma deficiência, ou essa criança tem apenas uma dificuldade de aprendizagem. Bom, isso vem posterior, né? É todo um processo, é um caminho que a gente vai fazendo. E a gente sabe que isso leva muito tempo, né? E tem algumas deficiências que se levam um tempo muito grande para se conseguir fechar um diagnóstico. O autismo, por exemplo, dependendo da situação, do caso de autismo, porque o espectro é bastante grande, a gente vai do autismo leve ao autismo severo, se leva muito tempo para que se possa fechar um diagnóstico de autismo. Então, a gente não pode esperar que a criança tenha um CID de autismo para ser atendida na sala de recursos. Ela precisa ser atendida a partir do momento que a gente percebe que ela está demonstrando alguma coisa diferente, algum comportamento diferente, algum atraso na sua aprendizagem, alguma necessidade de adaptação em sala de aula, ela precisa ser investigada e saber se é necessário que ela seja atendida na sala de recursos. Professora, a questão que eu coloco agora é com relação àquele professor que tem um aluno que é inquieto na aula, que tem um aluno que não faz o tema de casa, ou que não faz a continha como devia ser, ou que levanta muito da cadeira e o professor imediatamente quer encaminhar esse aluno para a sala de recursos. A pergunta é que critérios, digamos, seriam os iniciais para dizer, não, este aluno eu devo analisar mais detidamente, eu devo fazer um parecer, eu devo procurar um acompanhamento? Baseando-se nas etapas de desenvolvimento de todas as crianças. Esse é o primeiro elemento de comparação. E também observar se o meu trabalho pedagógico, como professor, está sendo interessante o suficiente para que este aluno esteja interessado naquilo que eu estou propondo para ele fazer.
né? O fato de uma criança estar inquieta em sala de aula e estar agitada não quer dizer que ela tenha uma deficiência. Pode dizer muitas outras coisas. Pode ser que essa criança, ela pode ser uma criança hiperativa, ela pode ser uma criança que tem alguma dificuldade de limites, ela pode ser uma criança que ainda não compreendeu o que a professora espera dela e ele não consegue desenvolver as tarefas, ele ainda não aprendeu e ele está, de alguma forma, reagindo a uma demanda que ele ainda não tem condições de responder. E isso não necessariamente significa que ele tem uma deficiência, né? Então, que esse professor, então, vá até o mesmo se estiver com esta dúvida, que procure, então, o orientador educacional, o supervisor escolar, o professor da sala de recursos, para que possa discutir essa situação. Porque, assim, o trabalho do professor não pode ser um trabalho solitário. A gente não pode, em sala de aula, ficar sozinho pensando coisas, sabe, da nossa cabeça, sem nenhuma fundamentação, sem conversar com outras pessoas, sem fazer uma troca com outros colegas, sem buscar profissionais que tenham uma formação que possam me ajudar. E eu também não posso ter aquela postura de descartar todo o aluno que me incomoda em sala de aula. A gente precisa dizer isso. Né? Nós não podemos ter essa postura. Né? E tem situações que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, que também precisaria ser avaliada, então, também com o auxílio do professor da sala de recursos, mas então por um psicopedagogo, por um outro profissional que pudesse detectar. Essa criança pode ter uma dislexia, essa criança pode ser hiperativa, essa criança pode ter alguma outra demanda que não são casos de atendimento na sala de recursos. Nós temos que fazer essa diferença, né? Qual é o público-alvo da sala de recursos? E quais são as outras demandas em termos de dificuldade de aprendizagem que não são atendidas na sala de recursos. Embora eu, particularmente, entenda que isso precisasse ser revisto. Eu entendo que isso precisa ser revisto. Houve um tempo que sim, que se atendiam também as crianças com dificuldade nas salas de recursos. Hoje não mais, mas eu penso que isso precisa ser revisto. E já há um movimento aí dentro das universidades de repensar, porque, por exemplo, uma criança disléxica é uma demanda grande de trabalho e de compreensão do que isso significa, né, para que o professor possa sozinho lidar com isso. Uma criança hiperativa, dependendo da situação, também é uma demanda bastante grande. Esse professor precisa de um apoio, precisa de ajuda na adaptação das atividades para essas crianças, né? E sozinho a gente sabe que o professor não consegue fazer. Eu tenho observado postagens nas redes sociais de uma frase que me chama bastante atenção. E eu gostaria do teu comentário a respeito desta afirmação. E ela diz o seguinte: inclusão sem formação do professor é exclusão. De fato, assim, só com amor a gente não inclui. Né? Nós, inclusive, já discutimos várias vezes a respeito disso. Só por amor a gente não inclui. É preciso, para incluir, claro, sim, sempre, essa primeira postura de acolhimento. Né? Eu acolho esta criança. E a partir do momento que eu acolho esta criança na minha escola, eu sou responsável por ela. E aí eu preciso buscar essa formação. Eu preciso buscar, de alguma forma, que caminho eu vou seguir para aquela criança. Né? Mas a gente sabe, sim, que a formação que nós, professores, temos no magistério, nos cursos de pedagogia, em outros cursos, né, da área de educação, não é suficiente para dar conta dessas demandas. A formação do professor precisa ser constante e permanente. E, se possível, e de preferência, a gente sabe que existe até lei para isso, em serviço. Só que a gente tem que ver onde é que nós estamos, em que tipo de formação nós estamos investindo, né? O que isso vai nos oferecer para que a gente possa dar conta dessas demandas da escola, que a escola tem. Então, quando o professor além de não acolher, não tem formação e não busca nenhum tipo de formação, é exclusão, sim. Mas eu te digo mais, Nelson. Eu vejo que nós temos, a falta de formação não é só para atender as crianças com necessidades especiais, não.
Eu penso que tem muitos professores que estão precisando da formação. Aqui eu não faço uma crítica, porque eu entendo assim todo o contexto que nós vivemos hoje como funcionários públicos e educadores da escola pública. Eu separo isso agora do que eu vou dizer. Mas eu entendo que tem professores que não estão conseguindo lidar com as crianças que não têm nenhuma dificuldade. E isso é algo que nós precisamos pensar, isso precisava, inclusive, ser um alvo de pesquisas dentro das escolas, né? Por que nós temos tanto fracasso escolar? Por que nós temos tantas crianças que não estão aprendendo e elas não têm nenhuma deficiência intelectual? Elas não têm nenhuma outra necessidade, elas não têm uma dificuldade de aprendizagem. Então, nós vivemos também esse momento difícil, assim, que eu deixo aqui para os colegas aí me ajudarem a pensar, né? Agora, quando a gente não sabe o que fazer com os alunos, realmente, ele vai para a sala de aula, ele vai ficar sentadinho ali, e ele não vai ter nenhum tipo de atendimento, e ele não vai conseguir avançar minimamente, né, naquilo que ele necessita. Pois bem, eu concordo plenamente com o que tu falou. Realmente, alguns professores precisam se manter informados para atender todos os alunos, na verdade, né? Não é só os incluídos. Mas aí vem uma outra pergunta. Nós vivemos numa situação, nós professores e funcionários públicos, caótica, Sim. financeiramente caótica. Muitos de nós trabalham em mais de uma escola e em 3 turnos, inclusive. Não sobra tempo para nada. A pergunta, então, como faz? Né? Fica bastante complicado. Não faz. Então, aí eu vou a uma outra questão. Que conselho tu daria para esse professor que, digamos, como eu, não tem conhecimento do que fazer com um aluno incluído? O professor da sala de recursos está lá por 2 horas, 3 horas às vezes, numa manhã ou 2. O que ele faz sozinho? O que ele faz para não errar? Porque, assim, o que eu tenho visto, a minha pergunta é bem simples, o que eu tenho observado é assim, que muitos alunos ficam lá num canto com uma folhinha pintando, ligando, recortando, né? Qual a tua avaliação sobre isso? Eu acho muito difícil a gente fazer alguma coisa sem estudar nada. Eu sei que a gente não tem tempo, eu vou falar por mim, tá? Eu sei que a gente não tem tempo, eu sei que as nossas demandas enquanto professores são bem complicadas, o professor de 60 horas realmente tem uma rotina muito difícil. Eu penso que, em primeiro lugar, a gente precisa de política pública e política de formação de professores de verdade, e que isso fosse feito dentro do teu horário de trabalho, né, que a gente pudesse receber formação de qualidade, com profissionais que nos acrescentem. Não adianta a gente ter a verba lá da escola, chamar qualquer pessoa e fazer uma formação que não vai acrescentar. E aí vem a gente vai falar em educação inclusiva, aí o pessoal traz toda a história da educação inclusiva, mas nunca chega lá no ponto do como fazer, né? Então, isso não resolve. Sabe o que eu tenho ouvido com relação a isso? É que não existem receitas. Não existe, exatamente. Era isso que eu ia dizer. Mas para quem nada sabe, o que fazer? Na verdade, a gente tem que saber muito bem fazer aquilo que é para criança que não tem nada, sabe? Acho que a gente tem que saber alfabetizar bem, a gente tem que saber conhecer as fases do desenvolvimento, a gente tem que entender o que a criança é capaz de desenvolver em determinada idade, não exigir delas o que elas não podem oferecer. Se eu sei isto, eu consigo minimamente adaptar alguma atividade para o meu aluno. Tá? Se eu sou um bom alfabetizador, eu vou saber como agir com a criança que está com dificuldade na alfabetização. Ela pode até não dar os resultados que eu gostaria, mas algum progresso ela vai ter. Isso eu sei por experiência própria, sendo que a gente observa na escola, né? Às vezes, essa alfabetização vai levar 1, 2, 3 anos. Então, os professores dos 3 primeiros anos, por exemplo, têm que ser excepcionais alfabetizadores. Para que a gente consiga fazer essa criança andar. Ela não vai andar igual às outras, mas ela precisa andar. E aí a gente faz o que pode. Porque só se eu terminar. Assim, na minha escola, por exemplo, a gente matricula toda criança que estiver solicitando vaga. Nós matriculamos.
nós sabemos tudo que nós temos que fazer com elas? Não, nós não sabemos. Mas a gente corre muito atrás e pergunta uma para outra e se ajuda, e uma aprende uma coisa e passa para outra e a gente trabalha junto. E eu não sei, a gente erra muito, mas a gente tem conseguido alguns acertos, né? Nunca perto do que seria ideal, mas eu entendo que a gente não pode deixar de fazer alguma coisa. E eu não acredito que ninguém saiba nada. A lei de inclusão existe, a LDB existe há quantos anos? Quando já se falava em inclusão em 1996. A partir daí, muitas políticas, muitos estudos foram feitos, muitos livros foram publicados, muitos cursos foram feitos, muitas palestras, muitas formações, sabe? E eu penso assim, ó, que podia ter sido aproveitada alguma coisa, minimamente alguma coisa a gente aproveita, minimamente a gente consegue fazer alguma coisa, sim, sabe? Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu penso que é muito cômodo dizer, eu não sei, não vou fazer. Eu não sei, não quero, não vou fazer. Eu não estou preparado para fazer. Eu não acredito nessa fala. Eu sou uma pessoa que acho que se eu não estou preparada, eu vou procurar me preparar. De alguma forma, eu não posso ter um aluno dentro da minha sala de aula e não fazer nada por ele. Eu acho que é muita crueldade, assim. E é isso que eu tenho para te dizer. Eu acho que a gente tem sempre, sim, que buscar alguma alternativa dentro da escola, com quem está dentro da escola. O que eu vejo é que não há interesse de que isso aconteça como escola. Tem escola que nega matrícula até hoje, gente. A escola nega matrícula. Cris? Então, assim, se eu não tenho aluno lá dentro da escola, eu não vou aprender nunca. Não existe essa de eu aprendo primeiro e faço depois. A gente aprende fazendo, sabe? Eu aprendi muita coisa fazendo e ainda tenho muita coisa para aprender. E eu acredito que é só com a criança ali junto conosco que a gente vai aprender a fazer. Tem uma pergunta. Na sua opinião, qual a importância do acolhimento das crianças e adolescentes no processo de ensino e aprendizagem? Lembrando que nós já estamos encaminhando para o final. É fundamental. A gente precisa acolher crianças e jovens para suas necessidades, né? É preciso, assim, eu não sei, a gente que é professor, porque eu sou professora há muitos anos, quando eu recebo um aluno, esse aluno é meu. Ele é minha responsabilidade. Ele não é responsabilidade de ninguém mais, né? E eu sou responsável para que esse aluno esteja envolvido no processo de ensino-aprendizagem. Eu sou responsável por descobrir de que forma isso vai ser melhor para ele, para a turma que ele está. E uma questão assim, que é bem importante, que nós precisamos entender, que hoje a gente precisa conhecer, são alguns aspectos da neurociência, né? A neurociência tem nos trazido muitos esclarecimentos em relação a como funciona o cérebro e como funciona esse processo de aprendizagem. Para quem quer estudar alguma coisa, busque algo em relação à neurociência e educação, neurociência e aprendizagem. Eu tenho encontrado muitas respostas nessas leituras e em várias pessoas que durante a pandemia se disponibilizaram a oferecer gratuitamente conhecimento de muita qualidade. Eu acho que a gente, apesar das demandas que essa pandemia nos colocou, né, quem aproveitou esse espaço também para aprender, para se renovar enquanto profissional, aproveitou bem o tempo. Isso foi uma coisa que eu fiz, assim, eu busquei bastante informação, bastante conhecimento e me envolvi para tentar compreender coisas que mesmo fazendo uma graduação em educação especial eu não conseguia compreender. A gente não fica só na graduação, porque senão a gente não consegue trabalhar também. Precisa ir além disso. E eu acho que isso está muito da pessoa. Eu penso que são escolhas que a gente faz, assim. E eu sou uma idealista, eu acho que sempre tem alguma coisa que pode ser feita, sempre tem um caminho que a gente pode encontrar, a gente pode lutar, a gente vai na Câmara, a gente reclama com os vereadores, a gente vai para as redes sociais e traz esse assunto
a pauta. Eu acho que a educação especial está com muito pouco espaço e a culpa é nossa, porque nós não trazemos essa discussão. Por que as políticas não acontecem? Porque nós não brigamos por elas. Se nós não brigamos por elas, elas não vão acontecer. Se depender dos governantes e do tipo de governos que a gente tem agora, elas não vão acontecer. Nós precisamos, sim, nós temos um novo decreto, uma política nova de educação especial que precisa ser implementada. E se nós não fizermos esse movimento nas bases dos estados e dos municípios, as políticas não chegarão até nós. Nós não avançaremos, assim, nós só andaremos para trás, né? A passinho de caranguejo, caminhando para trás. Nós estamos já nos encaminhando para o final, mas tem ainda alguma coisa que eu gostaria de ouvir. Uma das coisas que eu gostaria de saber a tua opinião com relação aos pais. Eu, por exemplo, na qualidade de orientador educacional, eu tenho casos de pais que têm uma resistência em encaminhar seu filho para um profissional, para uma avaliação ou para uma possível avaliação, porque, por exemplo, assim, eu cheguei numa escola e de cara, não sei se pelo tempo de trabalho, assim, eu percebi que tinham 2 alunos que tinham que ser avaliados. E chamei a família, e isso já vai 2 anos, inclusive envolvendo já o Conselho Tutelar. E eu ainda não consegui nenhum progresso com relação a isso. Para finalizar, professora Cristina. Essas demandas são bastante difíceis, porque muitas famílias entram num processo de negação, inclusive por anos, e a gente não tem como interferir nisso, temos que acolher a família no seu momento, né, de entendimento daquela criança que recebe e que tem alguma dificuldade. E isso nos traz uma sobrecarga bem grande, sim, em relação ao que fazer com essas crianças. Eu não tenho todas as respostas assim, porque eu vejo que é muito difícil essa nossa luta em relação à educação inclusiva na escola. E tu sabe, tem muitas coisas que a gente não tem conseguido resolver. Conversando com os... Falta muita coisa. Sabe que conversando com os conselheiros tutelares, que eu respeito muito, porque eu tenho um entendimento diferente do que tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que se queixam dos conselheiros, mas não sabem a quantidade limitada de recursos que eles têm para trabalharem. E mais do que isso, a limitação que eles têm para atuarem. Que eles podem ir até um determinado momento. Né? Então, conversando com conselheiros, eu tive uma clareza maior, e até por esse caso específico, de que no frigir dos ovos, se os pais não quiserem levar, eles não vão levar e pronto. Seu fechamento, professora Cristina. Assim, eu vi que tem várias... E por favor, desculpe, dê uma ênfase na orientação educacional. Sim. Eu vi que tem vários questionamentos ali que eu gostaria de conversar, de falar sobre todos eles, mas esse assunto da educação especial e da inclusão escolar, ele é bastante extenso, assim. Em pouco tempo é muito difícil da gente falar. Eu sei, sim, não tem como obrigar os professores a estudar, nós conhecemos os nossos colegas, não tem como forçar ninguém a fazer nada, isso é uma questão de escolhas. Né? E de refletir sobre a minha escolha profissional. Bom, eu escolhi ser professor. O que eu vou fazer com isso? Né? Nós temos uma política que vem aí que abre possibilidades para repensar algumas coisas a respeito de alguns casos aí de inclusão que são bastante difíceis. Eu não vou falar nesse assunto agora, mas abre-se possibilidades para rever uma série de coisas. Só que tudo depende de regulamentação. E eu gostaria de dizer assim, que nesse processo todo, o orientador educacional é uma figura muito importante, porque a gente sabe que esse vínculo com a família, esse vínculo com o aluno, esse conhecer o aluno, esse olhar mais sensível às necessidades do aluno, né, vem sendo bom orientador educacional. Eu não tenho essa formação como orientadora, eu sei do trabalho das colegas que comigo trabalham, sei do trabalho do meu OSCI, e eu sei que eu tenho muita dificuldade de trabalhar sem um orientador junto comigo, porque a gente, supervisor e orientador, somos uma
uma dupla que precisa caminhar muito juntos, assim, né? E ter um olhar bem amplo em relação também às dificuldades dos professores. Né? A orientadora educacional olha para o aluno, mas também olha para o professor, também acolhe o professor nas suas necessidades, nas suas dificuldades, né? No seu estresse, no seu cansaço, nas suas dores, porque nós, professores, temos dores e não tem como deixá-las fora da porta da escola. Então, eu acho que o orientador é esse grande profissional que também faz esse olhar mais carinhoso, mais afetuoso, precisa fazer, né? Esse olhar mais voltado também para a necessidade do professor e o acolhimento desse professor nas suas dificuldades. É muito difícil trabalhar sem o nosso coleguinha ali do lado, né? Porque a gente, na minha escola mesmo, eu tenho uma colega maravilhosa, que é a Gisele, e a gente tem conversas muito produtivas, e entre eu e ela nós construímos muitos caminhos de acolhimento dos alunos, nós conseguimos resgatar muitas famílias, a Gisele resgatou muitas famílias agora nesse período da pandemia, sem a presença dela, orientadora educacional, isso não teria acontecido. Então, é um profissional que precisa ser mais valorizado, inclusive, porque eu vejo que, por exemplo, na nossa rede municipal aqui, nós não temos orientador educacional. E agora nós vai ser aberto o concurso, e não foi aberto o concurso para orientador educacional. Especificamente, foi aberto para pedagogos, para pessoas que vão exercer essa função, sem ter uma habilitação para exercer a função do orientador educacional. Mas, de praxe, esses pedagogos serão supervisores, e não orientadores. E as escolas municipais permanecerão sem esse profissional atuando nos seus espaços. Realmente foi muito boa a tua lembrança. Aqui em Livramento só teve um concurso para orientador educacional, foi no governo do Dr. Elifa Simas, e nenhum orientador educacional foi nomeado pelo governo posterior. Então, não temos a figura do orientador educacional nas escolas municipais. Eu quero fazer uma saudação especial aos meus colegas de diretoria, professora Carmen Laguno, professora Claire Farias, minha querida amiga professora Maria Tereza Areias del Cueto e a professora Zeneida Correia. Quero, antes de finalizar, agradecer muito o apoio da direção central da Associação dos Orientadores do Estado do Rio Grande do Sul, em especial a professora Ana Alice e a professora Rosângela Dil, que são pessoas com quem eu tenho um contato diário, praticamente. Quero agradecer também a querida Elis, secretária da associação, que sempre muito prestativa nos atende. Quero lembrar que estávamos com uma agenda de comemoração do Dia do Orientador, com a previsão de um coquetel dia 4, às 17 horas, o qual, por decisão da diretoria colegiada do núcleo, foi cancelado em virtude da bandeira vermelha na nossa região e da situação que não está muito tranquila para que possamos nos reunir. Aqueles colegas que queiram visitar e conhecer a sede do núcleo, que fica na Sala Cultural de Santana do Livramento, um espaço cedido pelo senhor prefeito municipal Ico Charopem, é só entrar em contato comigo, com um dos colegas da diretoria, que com maior prazer iremos lá para ciceronear essa visita. Encerrando, eu quero agradecer muito a minha amiga, professora Cristina, dizer que foi muito bom, aprendemos muito, com certeza, e é um assunto também que a gente discute quase que diariamente, né? Porque os nossos encontros são reuniões pedagógicas, geralmente. Então, eu agradeço a todos e me despeço aqui. Me permite só um Por favor. Que eu gostaria de dizer que eu também sou mãe de uma criança com deficiência intelectual. Eu sou mãe de um menino com síndrome de Down. Então, a minha vivência é de mãe, é de professora e é de profissional da área. Então, eu tenho visto isso por vários ângulos, né? E a minha experiência como mãe não foi muito agradável.
E é por isso que eu luto tanto por isso, que a gente faça alguma coisa pelas crianças na escola, porque não fazer nada é o pior que pode acontecer para uma mãe, né? É muito difícil. Então, por isso essa luta, por isso que a gente precisa olhar e fazer alguma coisa, embora a gente não tenha as condições ideais. É uma luta ainda para muitos anos. Quero lembrar também que nós recebemos uma listagem dos orientadores educacionais da região do núcleo, né, Rosário, Livramento e Quaraí, e que só pode exercer a função de orientador educacional aquela pessoa devidamente habilitada. Eis que a orientação educacional é uma profissão regulamentada em lei. Então, pessoas que não têm a habilitação correta não podem exercer. E nós tomaremos e já solicitamos à associação as providências cabíveis com relação a isso. Agradeço a todos e, para finalizar, quero lembrar que não existe escola de qualidade sem orientador educacional habilitado. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.